Em 2025 aconteceu algo inacreditável bem diante dos nossos olhos. O investimento corporativo em inteligência artificial ultrapassou, pela primeira vez, o consumo das famílias como motor do produto interno bruto dos Estados Unidos. Essa inversão não é apenas simbólica, é o sinal mais claro de que entramos na fase final de uma bolha. Uma bolha de ativos é um fenómeno recorrente nos mercados financeiros. Hoje, nós possivelmente já estamos na fase final dela. Mas como se inicia uma bolha financeira? Ela começa de forma subtil. Uma nova tecnologia, um sector promissor ou uma política monetária expansionista geram entusiasmo inicial. Na primeira fase, poucos a percebem. São os investidores pioneiros que entram cedo, impulsionados por fundamentos ou visão de longo prazo. Em seguida, a fase institucional começa. Fundos, bancos e analistas passam a validar o movimento. Os preços sobem, os retornos acumulam-se e a narrativa ganha força. Mas, na terceira fase, a mania, que tudo muda. O racional dá lugar à euforia. O valor real dos ativos importa menos do que a expectativa. Investidores compram não pelo que a empresa é, mas pelo que esperam que ela possa ser. É aqui que estamos hoje. Valuations extremos, como empresas a serem negociadas a centenas de vezes os seus lucros, refletem mais fé do que fundamento. Isso não é novo. Já vimos esse padrão na bolha da internet nos anos 2000, quando promessas digitais foram precificadas como se já fossem realidade. O mesmo se aplicou à bolha do subprime em 2008. E o mais curioso, os sinais estavam todos lá, exatamente como estão agora. Será que o que vemos agora é realmente uma repetição? Ou há algo diferente nesta bolha atual? A resposta está nos sinais, e eles nunca foram tão claros. O primeiro sinal de que estamos na fase final de uma bolha é a força da narrativa. No caso atual, a inteligência artificial ocupa esse papel central. Relatórios recentes mostram que apenas 9,2% das empresas nos Estados Unidos adotaram alguma forma de inteligência artificial em seus processos. No entanto, o mercado precifica como se 90% já estivessem utilizando a tecnologia de forma plena e rentável. O que explica esse abismo? E por que ele pode custar caro para quem investe? Essa discrepância é a essência da euforia. Expectativas futuras tratadas como realidade presente. A mesma distorção ocorreu na virada dos anos 2000, quando companhias.com, muitas sem lucros, foram negociadas como se fossem os novos gigantes globais. O que aconteceu depois, todos sabemos. Esse fenómeno de projeção exagerada é comum em todas as bolhas. O investidor vê sinais reais de inovação e os transforma em certezas absolutas. Mas até que ponto o crescimento pode se manter no ritmo esperado? A resposta quase sempre é muito menos do que o mercado projeta. É nesse intervalo, entre expectativa e realidade, que a bolha se forma. O curioso é que, mesmo diante de exemplos históricos, a maioria prefere acreditar que, desta vez, é diferente. Será mesmo? O segundo pilar é a liquidez. O fluxo de dinheiro barato é o combustível indispensável para inflar preços além da lógica. Em 2025, já contabilizamos 60 cortes de juros feitos por bancos centrais ao redor do mundo, o segundo maior volume em meio ano desde o início do século. Para comparação, só em 2020, no auge da pandemia, houve mais cortes. Essa política cria uma sensação de abundância infinita de capital. Investidores, ao perceberem que é barato se endividar ou alocar recursos, procuram ativos com potencial de alto retorno. Não importa se o risco é elevado, o capital precisa encontrar lugar. E esse lugar tem sido, cada vez mais, a tecnologia e, em especial, a inteligência artificial. Mas até quando essa liquidez pode durar? Imagine o que acontece quando o fluxo seca de repente.
A resposta costuma ser rápida e brutal. Cortes de juros não são eternos. A inflação em algum momento pressiona os bancos centrais a reverter a estratégia. Quando isso acontece, o dinheiro escorre mais devagar para os ativos de risco e a bolha perde sustentação. Essa dependência de crédito barato torna o sistema vulnerável. Basta uma mudança de direção para inverter o ciclo. Estamos preparados para isso? O terceiro sinal é a desconexão entre preço e realidade. Tomemos como exemplo a Palantir, negociada com um múltiplo preço-lucro superior a 500. Sabe o que isso significa na prática? Mais de meio milénio para recuperar o investimento. Surreal? Sim, mas real. Em contraste, o índice S&P 500 opera com múltiplo próximo de 29 e empresas menores, mais diversificadas, giram em torno de 17. Essa comparação mostra de forma cristalina que parte do mercado não é movida por fundamentos, mas por pura esperança. É importante destacar que não estamos falando de empresas ruins. Muitas delas são sólidas e oferecem produtos inovadores. O problema está no preço pago por cada fração de participação. Quanto maior o múltiplo, maior a sensibilidade a qualquer frustração. Um resultado trimestral um pouco abaixo da expectativa pode gerar quedas violentas. E o investidor que entrou no topo da euforia pode ver anos de ganhos evaporarem em semanas. Esse tipo de distorção já foi visto antes. Durante a bolha.com, companhias respeitadas também foram arrastadas para valuations absurdos. Quando a realidade bateu à porta, até nomes com bom potencial de crescimento sofreram correções profundas. O que parecia sólido virou instável em questão de meses. A lógica do mercado é implacável. Quando o preço se afasta demais da realidade, cedo ou tarde a convergência acontece. O investidor atento deve se perguntar: a minha carteira hoje depende de múltiplos irracionais para sustentar retornos? Se a resposta for sim, talvez seja a hora de reavaliar. Uma estratégia sensata é reduzir exposição a empresas excessivamente precificadas e migrar parte do capital para ativos com fundamentos mais consistentes, menos sujeitos à narrativa do momento. Assim, em vez de estar vulnerável ao estouro, você se posiciona para atravessá-lo. Mas se os sinais são tão claros, o que leva investidores experientes a aceitar o risco consciente de participar de uma bolha? A resposta está no comportamento racional diante de mercados irracionais. Quando uma pequena quantidade de empresas concentra retornos extraordinários, a tentação de participar torna-se quase irresistível. Quem fica de fora sente que está a perder a oportunidade de uma vida. Esse é o famoso medo de ficar para trás, baseado não em emoção pura, mas em números que mostram disparadas acima do restante do mercado. O problema é que essa corrida apenas funciona enquanto há fluxo contínuo de capital. No momento em que muitos tentam sair ao mesmo tempo, a liquidez desaparece. Vender posições em ativos altamente precificados pode parecer fácil na teoria, mas na prática as ordens acumulam-se e os preços despencam. Vale lembrar, a liquidez é generosa na entrada, mas cruel na saída. Já imaginou o que acontece quando fundos gigantes tentam desmontar bilhões em posições no mesmo dia? George Soros, um dos maiores investidores da história, dizia: se vejo uma bolha, entro nela e coloco mais lenha no fogo. Mas o ponto crucial da sua estratégia era sempre a gestão de risco. Ele entrava sabendo exatamente como e quando sair. É aqui que muitos falham. Investem sem plano de retirada, acreditando que a euforia pode durar para sempre. Por isso, rever hoje a exposição e medir quanto tempo levaria para desmontar a carteira em um cenário adverso é mais do que prudente. E, ao mesmo tempo, manter reservas fora do mercado pode ser a chave para aproveitar oportunidades quando os preços caírem. Mas afinal, como identificar que o fim da festa está realmente próximo? Antecipar o fim de uma bolha não significa acertar o dia em que ela vai estourar.
Significa reconhecer quando a lógica de expansão perde força. O mercado dá sinais claros antes da virada, e o investidor que aprende a observá-los consegue reagir com mais calma. Já pensou no impacto de enxergar esses sinais antes da maioria? Um dos primeiros indícios vem do discurso dos bancos centrais. Enquanto a flexibilização monetária persiste, o capital flui. Mas basta surgir a sinalização de que os cortes de juros vão parar, ou que a inflação exige medidas mais duras para que o mercado mude de humor. Foi assim em 2007, foi assim em 2000. E será que agora veremos o mesmo movimento? Outro alerta importante está na narrativa dominante. Quando manchetes sobre inteligência artificial começam a perder espaço e novas histórias ganham atenção. Isso mostra desgaste do entusiasmo coletivo. O mesmo vale para os fluxos de capital. Se fundos de índices e fundos setoriais de tecnologia começam a registrar saídas líquidas, a confiança do investidor institucional já não é a mesma. Os resultados trimestrais também funcionam como termômetro. Durante a euforia, qualquer surpresa positiva impulsiona o preço, mas quando até bons números deixam de gerar altas, é sinal de que o fôlego está acabando. E se as empresas líderes, como Nvidia ou Microsoft, deixam de puxar os índices, a estrutura inteira do mercado fica vulnerável. Nesses momentos, o investidor estratégico deve mapear setores anticíclicos, como serviços públicos e consumo essencial, que mantêm previsibilidade mesmo em cenários adversos. Reduzir risco e preservar caixa é preparar terreno para aproveitar a próxima fase do ciclo. Mas mesmo assim, existem 3 erros que neste momento do ciclo podem custar caro, até para investidores experientes. O primeiro é negligenciar o cenário macroeconômico. É tentador olhar apenas para o desempenho recente e acreditar que ele vai se repetir indefinidamente. Mas ignorar em que fase do ciclo estamos é como dirigir em alta velocidade sem verificar se a estrada logo à frente faz uma curva acentuada. Já se questionou quantos investidores ignoraram esse detalhe em 2008. O segundo erro é o excesso de concentração temática. Narrativas fortes, como a da inteligência artificial, criam a ilusão de segurança, mas apostar pesado em um único setor aumenta a vulnerabilidade. Basta uma reversão da expectativa para que a carteira inteira sofra. Lembre-se, mesmo tendências reais podem gerar preços insustentáveis no curto prazo. Será que a sua carteira sobreviveria a uma correção brusca no setor de tecnologia? O terceiro erro é não ter uma estratégia de saída. Muitos planejam como entrar em uma posição, mas poucos definem quando e como sair. Sem pontos claros de revisão, o investidor fica preso ao optimismo ou ao medo, reagindo tarde demais. Simulações históricas mostram como correções de 30% ou 40% podem acontecer em semanas. Evitar esses erros exige disciplina, revisar periodicamente a carteira, reequilibrar posições e ter reservas para aproveitar o próximo ciclo. Lembre-se que o objetivo deste vídeo não foi gerar medo, mas trazer clareza técnica sobre a fase final de uma bolha. O investidor que age como alocador e não como torcedor de ativos tem mais chances de preservar capital e aproveitar oportunidades futuras. Se este conteúdo fez sentido, inscreva-se no canal para continuar a acompanhar análises fundamentadas, sempre focadas na preservação e no crescimento sustentável do património, assim como este vídeo que está a aparecer na sua tela. Se deseja continuar a evoluir, clique nele agora. Veremo-nos lá.